bem. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Legal, que meu retorno está baixo aqui. Gente, é um prazer estar com vocês. Obrigado por terem escolhido esse bate-papo. Espero de verdade que vocês possam sair daqui com insights poderosos para vocês poderem tornar as experiências de aprendizagem, tornar os processos de desenvolvimento das equipes comerciais que vocês lideram, influenciam, impactam mais interessante. Quem aqui já teve alguma palestra ou fez algum trabalho comigo ou com a Bravend aqui? Legal. Quem é o primeiro contato? Então, prazer. Quem ainda não nos conhece, só para dividir com vocês quem nós somos, a gente tem como propósito transformar pessoas, evoluir negócio e contribuir com um mundo melhor. Já temos aí mais de 18 anos de experiência, trabalhando com diversos mercados. E a área comercial, eu já explico, né, é uma das frentes que a gente atua fortemente, embora a gente trabalhe muito forte no universo de gestão, liderança e conteúdos customizados, independentemente de vendas. Mas nesses anos já foram mais de 700 empresas impactadas, transformadas, e nos últimos 5 anos mais de 380 mil profissionais treinados. O pessoal pergunta, puxa, de onde vem Bravend? Quando eu estou com um público de vendas, eu digo que Bravend tem a ver com o Brasil que vende. Porque antes de ser Bravend, nossa empresa chamava Instituto Brasileiro de Vendas. Então, durante muitos anos, a gente formou milhares de profissionais de vendas pelo Brasil, mas como hoje a gente trabalha com outras frentes, quando eu estou com outros públicos, eu não necessariamente conto essa história. Mas hoje, como eu estou aqui com vocês para falar de vendas, eu vou trazer para vocês um pouco do que a gente tem vivenciado no mercado, um pouco dos insights que eu tive nesses últimos 3 a 4 anos, que mudaram a minha forma de olhar para a educação e a minha forma de... e como a gente tem feito, né, na Bravend para impactar times comerciais. E eu quero que vocês saiam daqui com insights para vocês poderem aplicar, para vocês poderem falar, puxa, isso eu consigo aplicar com as minhas equipes, eu consigo aplicar, né, com as trilhas que hoje eu aplico. E deixa eu só entender, quem aqui atua com consultoria como agente aqui na Bravend? Levanta a mão. Legal. Quem hoje atua... é gestor comercial e não é de área de treinamento? Tem alguém aqui? Restante? Tem desafios em treinar equipes comerciais? Levanta a mão. Então tá, então eu vou pedir para vocês, rapidamente, conversarem com uma dupla do seu lado sobre qual é o seu principal desafio em treinar e desenvolver equipes comerciais. E o que, na sua visão, evoluiu nas relações comerciais. Só que eu vou fazer o seguinte, você está sentado do lado de alguém que você já conhece? Eu vou pedir para você, então, encontrar alguém que você não conhece. Senta do lado de alguém que você não conhece, 2 minutinhos só para você conversar. Ok. Muito bem. Uma salva de palmas aí para vocês. Beleza. Muito bem. Vamos lá. Eu queria escutar todos vocês, mas não vou conseguir. Mas eu queria escutar pelo menos alguns de vocês. Né? Talvez o máximo 3 pessoas rapidinho. Quem pode compartilhar o que vocês conversaram aí? Vamos lá. Vamos começar por aqui. Conta pra gente qual é o principal desafio que vocês enfrentam e qual é o negócio que vocês atuam. Tá bem. Nós somos a SX Negócios e a maior plataforma de negócios do Santander. E nós lidamos com muitos funcionários. Na nossa sede, por exemplo, são quase 2.000. E uma das dificuldades de lidar com um público muito jovem para querer começar a vender eu consigo ensinar a vender com paixão, porque eu não sou apaixonada por vendas, eu não consigo ensinar alguém a gostar a ponto de ficar ofertando e contra-argumentando. Então, me parece muito que é paixão, Perfeito. Ensinar o jovem a se apaixonar pela venda. Como trabalhar com essa nova geração e prepará-los para vender? A SX, vocês são de tecnologia, é isso? A SX é de tecnologia? Não? Negócios e antifraude do Santander. Antifraude do Santander, legal. Nós somos grandes parceiros da Academia Santander. Só não fizemos nada ainda com a SX, viu? Mas eu sei que o Santander é bem evoluído em muitos projetos aí de educação corporativa. Muito legal. Alguém mais tem outro desafio? Quem mais? Vamos ver aqui, ó. Me ajudem com o microfone aqui, por favor. Então... Olá, tudo bem? Tudo bem? Nós somos do Clube Med, uma Legal. rede de resorts, all inclusive. Legal. E dentro da nossa prestação de serviço, né, a gente tem alguns pontos de venda, são hard sells, né, São produtos, enfim. E aí mudar a mentalidade do funcionário que, mesmo numa empresa all inclusive, a gente consegue melhorar a experiência da pessoa, e isso é o nosso principal desafio.
né, que a pessoa ofereça e entenda a venda não só como uma transação financeira, mas gerando a necessidade, gerando o desejo. Essa é a nossa dificuldade. O desafio é fazer com que o time não só atenda ao que o cliente pede, mas ative necessidades e consiga oferecer uma experiência diferenciada. Exatamente. E o desafio de treinar essas equipes? Porque uma coisa é a relação comercial, outra coisa é treinar as equipes. Isso é algo que a gente discutiu, só complementando, que a gente não tem tanta propriedade enquanto coordenadores de treinamento e desenvolvimento, a gente falta ferramenta. Falta ferramenta, formas de poder treinar e impactar esses públicos, Justamente. É isso? Tá bom. Legal, queria ouvir mais alguém aqui. Quem mais pode falar? Vamos vir aqui desse lado, por favor. Oi, bom dia. Bom dia. Eu trabalho no grupo Rinodê, sou responsável pela Universidade Rinodê. Legal. O nosso desafio é treinar essa galera da venda direta, que agora vende também pela rede social, vende no porta a porta. E como são consultores independentes, então a gente tem que chamar muito a galera pela atratividade do treinamento e mudar a mentalidade, né? Falar para eles que não é só abrir um perfume e espirrar que você vai vender, né? Você tem que contar uma história, você tem que trazer ali a venda consultiva, aumentar ticket e tudo mais. Legal, legal, maravilha. E você, só para a gente fechar? Bom dia, eu sou treinadora do time comercial do Grupo Etops, da cervejaria Petrópolis, da Itaipava. Hoje eu tenho ali mais de 5.000 pessoas dentro desse time comercial, da escola comercial, e espalhados vendedores aí pelo Brasil inteiro. A gente tem mais de 100 CDs pelo Brasil. E o maior desafio, até eu escutando ela, é bem parecido nessa linha, né? Realmente essa cultura do treinamento. Quando a gente fala treinamento, eles já ficam assim, né? Então essa cultura do treinamento mesmo, esse desafio de aceitar, porque eles acham que venda é só ir lá no bar, abrir o portfólio, que o cliente vai comprar tudo. Então a gente tem esse desafio da cultura mesmo, de transformação. A gente está no processo disso. Bom, vamos lá. A gente pegou 4 exemplos aqui que são completamente diferentes. A gente está falando aqui de uma venda em que eu atendo pessoa física para vender uma solução que vai poder proporcionar uma experiência para a família, talvez, né, de viagem, né? SX, que trabalha com soluções que envolvem o universo financeiro, que pode ser uma venda por call center, que talvez seja um ciclo de venda mais curto. Aí a gente vai para uma venda que envolve atendimento a PDV, e daqui a pouco eu tenho que atender um bar, daqui a pouco eu atendo um restaurante, daqui a pouco eu atendo uma grande rede, daqui a pouco eu atendo um atacado, que eu tenho que accounts. Aí a gente vai para a Rinodê, que é venda direta. Isso sem falar com quem aqui atua com tecnologia, quem aqui atua com vendas mais complexas, venda de seguro e diversos outros segmentos. E eu preparei uma apresentação para trazer uma provocação do que está acontecendo com a área comercial, independentemente de como é seu modelo hoje, e o que está acontecendo com a área de educação. E como é que a gente consegue conectar tudo isso para a gente criar, que é o nosso foco aqui, experiências de aprendizagem diferenciada. E eu queria começar trazendo para vocês, antes de falar de vendas, o que mudou o meu jogo. Eu não vou entrar em técnicas de vendas aqui, porque não é o foco, né? O foco é principalmente falar de educação. Mas eu queria falar um pouquinho do que mudou a minha cabeça. Há 3 anos atrás, eu falei, puxa, eu preciso mudar o meu jeito de olhar educação. E aí eu fui fazer vários cursos, e um deles foi um programa de desenvolvimento chama Executive Program, que é um programa da Singularity, que fica lá da Califórnia, que a gente aprende tecnologias exponenciais, para ver como é que isso está impactando e mudando as coisas. E quando eu fui participar desse programa, eu aprendi sobre os 6Ds da exponencialização. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Quem já estudou aqui? Você participou já, você estudou já, legal. Do Peter Diamandis, que o primeiro D é o D da digitalização. O segundo é o da decepção. Então, se você pegar o celular, todo mundo tem o celular aí na palma da mão. Antigamente, você tinha na mesa de casa, né, ou seus pais, avós, tinha uma máquina de escrever, você tinha fax. Vocês vão lembrar que para aprender alguma coisa tinha Barça, enciclopédia, você tinha foto impressa, calendário na parede pendurado. Vocês vão lembrar que tinha muita coisa física. Tudo isso veio para a palma da mão. Antigamente, o poder estava centralizado em quem estava no palco. O poder não está mais na minha mão. Está em cada um de vocês. E toda vez que uma tecnologia nova é lançada,
as pessoas se decepcionam com ela. O que aconteceu com a inteligência artificial há 2 anos e 6 meses aproximadamente? Foi quando eu descobri o ChatGPT. Foi bem em janeiro de 2022. Foi isso. Eu me lembro que eu conheci e teve gente que falou, não, a informação do ChatGPT está desatualizada, esse negócio não funciona tão bem. E teve gente que não usou. Por quê? Porque ficou decepcionado. O que acontece? Muita gente começa a usar e, de repente, uma tecnologia gera uma disrupção no mercado. Tanto que a inteligência artificial não estava disponível para os consumidores, as pessoas comuns. As grandes empresas tinham acesso a isso. Hoje, qualquer um de nós acessa a tecnologia fácil e cada vez mais barato. Por quê? Porque você vai ter uma desmaterialização das coisas, uma desmonetização e você tem uma democratização. Quando eu comecei a estudar isso, eu falei, puxa vida, alguns anos atrás eu ia aplicar um programa de formação para vendedores profissionais e eu chegava lá para explicar método de negociação de Harvard. Spin selling, muitos de vocês já devem ter estudado isso, ninguém sabia o que era. Hoje, eu chego para falar de uma metodologia, tem alguém que está sentado lá no fundo e fala, Carlos, mas isso daí tá lá para o passado, na minha empresa eu uso isso, que aliás não está nem testado cientificamente. E eu melhorei a conversão, eu tenho resultado, meu ticket médio aumentou e a minha empresa triplicou de tamanho com isso. Isso que você está falando está desatualizado. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque isso é um exercício de desapego. Quando eu olhei para isso, eu falei, o conteúdo não é só o mais importante. Porque se eu parar para pensar que eu, como expert em vendas, vou saber mais que 6 mil vendedores, eu vou limitar o potencial de crescimento de uma operação. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque sim, eu vendo conteúdo, eu sou expert em muita coisa. Mas quando a gente pensa em tendências de educação para profissionais de vendas do futuro, achar que o sucesso do passado vai garantir as conquistas do futuro já era. Então, nós precisamos ter a capacidade de desenvolver métodos, metodologias, princípios de acordo com cada desafio de cada negócio, de cada operação, de cada interlocutor. Porque se a gente pega o caso da Petrópolis, por exemplo, que você tem lá o bar, e dependendo do bar, você fala com o dono, você vai falar com o gerente, ou dependendo do tamanho da rede, você vai ter interlocutores diferentes. Cada abordagem com cada interlocutor vai ser diferente. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque treinar equipes de vendas mudou. Posso ensinar passos da venda? Posso, mas isso é muito básico. Hoje você entra numa inteligência artificial e você diz, lá no Copilot da Microsoft, para não falar só do ChatGPT, eu queria entender como é que eu faço para estruturar meu processo comercial. Me ajuda! Quais são as etapas da venda? Posso te explicar o que eu faço, o que eu vendo? Ele vai lá e te ensina. Isso posto, eu olhei e falei, puxa, então o que eu ensinava lá atrás passa a não ter mais tanto valor. Será? E aí é onde entra a nossa capacidade de atuar destravando o potencial de equipes comerciais. Como é que a gente dá voz aos times? Como é que a gente faz para entender isso? E aí, quando a gente pensa em desenvolvimento, imagina que hoje você pode ter uma criança lá na África do Sul, andando no elefante, a outra brincando no iPad, conectada com uma outra, e daqui a pouco postando um vídeo na rede social, ensinando algo para alguém. Há 4 dias atrás, eu falei, puxa, deixa eu pegar uma imagem da inteligência artificial. Fui lá, pedi pro Copilot criar uma imagem para mim, ele criou, tá aí a imagem. Hoje você tem um comprador, né, que também foi criado por inteligência artificial, em 5 minutos, qualquer um de vocês cria, rápido, ele tem tudo na palma da mão dele, dados, informação, e se ele não tem, ele consegue acessar. Ou seja, como é que eu faço, então, para ter times preparados para lidar com essa complexidade? E aí, quando a gente vai para o nosso universo, a gente começa a ter que repensar nossa atuação, entrar em ação e atuar como um agente de mudança. Quando a gente vem para um evento como esse, a gente vem, de fato, para se provocar. Puxa, o que eu estou fazendo bem
E o que talvez eu precise mudar? E muito mais do que técnica, tem a ver com mentalidade. Quando você muda a mentalidade, e foi a sacada que eu tive, eu falei, puxa, então, se eu pensar que eu sou o expert, e eu sou, como vários de vocês são, apenas eu deixo de aprender e eu deixo de colocar o participante, o vendedor, no centro do negócio. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a gente aprendeu muito com o funil de vendas tradicional, que ainda funciona. Em vários negócios, e eu uso isso, só que nem todos funcionam. Mas eu queria falar um pouco sobre ele. Eu costumo falar que vender é que nem fazer café. Quem tomou café aqui hoje? Tomei café e hoje eu fiz de coador. Eu fui lá, peguei um coador, eu estou na fase dos cafés especiais, então fui lá, pesei o café, hoje eu pus 25 gramas de café, estou aqui no evento para dar uma energizada, moí o café, filtro, você já tomou um café especial lá com a gente, né? E aí, coloquei água quente, o que saiu embaixo? Café. Vender é a mesma coisa, só que ao invés de eu colocar café moído, água quente, o que a gente põe no topo do funil? Contato. Por que vocês trabalham atração, retenção? Força de vendas. Quanto mais gente eu trago, mais eu ganho capilaridade, mais esforço eu tenho. A gente joga no funil, o que sai embaixo? Negócio fechado. É fácil assim? Quanto mais você faz contato, mais você vende. Se você mantiver o mesmo índice de conversão, quem dominar isso vai entender que sim, pode ser. Manter no mesmo ticket médio. Mas pode ser que, dependendo de onde você for por esforço, se seu ticket médio cai, você vai precisar de mais contato. Ou se sua conversão aumenta, você não precisa de tanto esforço. Isso funciona. Mas será que o funil de vendas é apenas assim? A gente sabe que depois que fecha o negócio, é apenas um negócio. Porque trazer um cliente novo me custa, que é o custo de aquisição de cliente. Só que eu preciso reter um cliente, que é o lifetime value, que é quanto o cliente gera de valor ao longo do tempo com a gente. E se a gente pegar a jornada do cliente e conectar com isso, e aí eu queria trazer um olhar do cliente para a conversa. Enquanto a gente pensa em vender, tem um outro lado que tem necessidades, né? A gente tem lá o funil de vendas tradicional, né? Se a gente trazer para cá, você tem lá, né, o inbound, outbound, não vou entrar tecnicamente nisso, mas a atração, né, cria mecanismos para atrair lead, para atrair potenciais interessados, ou vou criar estratégias para prospectar, para buscar. A gente tem alguém que pode pensar assim, puxa, estou com um problema no meu negócio. Pensar no segmento B2B, eu sei que alguns aqui que deram exemplo falaram de B2C, né? Mas, puxa, estou com um problema no meu negócio. Já sei, tem alguém que pode me ajudar. Arrumei uma solução, é onde tem a etapa do pré-venda, né? Que já eu entro no processo. Vou resolver. Tem alguém que pode me ajudar. Decidi comprar. Eu sei que alguns de vocês têm outras fases. Aqui não importa se é 2, 3, 5, 8. Decidi comprar, fechei negócio. Para por aí? Não. Por quê? Porque do funil, a gente vai lá e precisa ter experiência de uso. Essa solução realmente funciona? Eu fui lá e adquiri a solução para eu ter uma experiência com a minha família. Faço parte agora de um clube. Legal. Quando eu fui viajar, quando eu fui usufruir, foi boa a experiência? Foi. Estou alcançando o impacto esperado? Minha família gostou? Gostou. Legal. Tem alguma outra solução que pode gerar esse mesmo impacto? Puxa, tem. Posso comprar de você ou posso comprar em outro lugar. Então, o ser humano ele tem várias necessidades que eles vão resolver e se eles forem fidelizados, ele pode virar um cliente promotor, que é o famoso NPS, que vários de vocês conhecem, né, o Net Promoter Score, e ele pode comprar mais. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque se a gente pegar a jornada do cliente e a gente conectar isso com o processo de venda, a gente vai ter aqui... Deixa eu voltar. Olha só. A gente vai ter a jornada do cliente com o processo de venda. Isso é o que acontece com o cliente quando ele vai comprar. Aqui em cima, eu posso chamar de pré-venda, venda e pós-venda. Ou eu posso dar qualquer outro nome, que eu vou mostrar para vocês outros exemplos aqui totalmente sob medida. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque lá atrás, o vendedor
fazia tudo. Ele prospectava, fechava, fazia retenção. E se a empresa é pequena ou tem um tipo de negócio, pode ser que seja assim. Mas você tem um movimento de segmentação da força de vendas. Porque fazer o movimento de prospecção é diferente de reter, que é diferente de garantir o sucesso do cliente. E treinar alguém que prospecta é diferente de treinar alguém que precisa fechar negócio, que é diferente de treinar um time que precisa criar relacionamento. E se a gente pegar tudo isso, e dependendo do seu negócio, área financeira, eu tenho vários tipos de pessoa física, segmento de cliente ou pessoa jurídica. E aí, como é que eu crio soluções de aprendizagem para atender cada um desses profissionais com técnicas, processos diferentes? Que uma coisa é atender no televendas, outra coisa é um banker lá no Santander, por exemplo, né, atender um cliente, corporate ou pessoa física. E aí? Vendedor passou a ser um super-homem lá atrás. Só que hoje você tem um movimento de ter alguém que faz pré-venda, venda, pós-venda. Você tem área de inteligência de negócio, você tem gestores, você tem área que cuida de dados, sales ops, enfim. Qualquer outro nome que você venha dar. Que, aliás, essas imagens também, imagem de inteligência artificial. Qualquer um de vocês pode criar rapidinho. E aí a gente tem o desafio de treinar os profissionais em operações complexas. Principalmente aqui, que a gente está em empresas, que a maioria de vocês são empresas grandes. Nesse evento tem muitas empresas mais robustas. E aí a gente começa a se questionar, como é que eu treino esses profissionais com recursos escassos e necessidades infinitas? Quem disse isso foi Adam Smith. Vocês têm recurso de tempo e dinheiro para treinar todo mundo? Como é que é? Tá sobrando verba lá? Não tá. E aí você precisa trabalhar de forma inteligente. Porque, segundo Adam Smith, as necessidades são infinitas. Os recursos são escassos. Isso feito, isso posto, se você tem clientes ou equipes, o que você tem? Você tem uma jornada. Ou existem jornadas. E o que a gente na área de educação muitas vezes quer fazer, como muitos profissionais de vendas ainda querem fazer? Eles querem que o cliente ou os nossos clientes internos em treinamento façam isso. Mas na prática, sabe o que os nossos clientes querem fazer? Isso daqui. Por isso que o jeito que as pessoas querem aprender, às vezes, não é o jeito que nós queremos ensinar. Porque, às vezes, o vendedor vai aprender no dia que ele está negociando e o cliente fala para ele, não vou fechar porque o preço está caro. Pegando um exemplo bem objetivo. E aí ele não sabe se ele dá desconto, se ele se posiciona, se ele argumenta, se ele volta e redesenha a solução, ou se ele sobe para buscar uma alçada. Naquela hora é a hora que ele precisa aprender. E aí, eu estou disponibilizando um artefato de aprendizagem, que a gente chama de artefato, tudo aquilo que você encapsula de conteúdo para alguém aprender. A gente usa muito o termo objeto de aprendizagem, que é uma one page, um e-book, uma videoaula. Artefato de aprendizagem, a gente chama que é qualquer coisa que você encapsula. Pode ser, sei lá, um template de proposta. Pode ser um roteiro que está num Word escrito por um vendedor que passou para outro. E às vezes isso não está dentro de uma governança. Porque às vezes o vendedor vai aprender num WhatsApp que eles montaram um grupo de 5 pessoas que eles estão trocando cases de sucesso. E eles não estão usando a plataforma como deveria, que a gente gastou milhares de milhões de reais, mas tem um grupo lá com 50 vendedores que eles estão trocando dicas e a gente não participa disso. E aí? Como é que a gente usa de tendências de T&D para potencializar? A Universidade de Michigan percebeu que os alunos queriam chegar por vários caminhos. Eles deixam os alunos chegar à universidade por vários caminhos. Será que as nossas operações comerciais, elas estão olhando para o cliente de acordo com todos os touch points que o cliente tem com a nossa operação? As empresas estão olhando para isso. Será que a gente, como área de educação, estamos olhando para as experiências que os profissionais têm no momento que eles precisam aprender para criar jornadas ou
conectar o que eles têm de desafio com o que eles precisam ou podem aprender? A gente está fazendo isso? Como que tá essas questões? Então tá, a gente trouxe a jornada do cliente, falamos de vendas, da complexidade. E aí onde que entra as tendências de T&D? Primeiro desafio que eu quero trazer, vocês falaram do de vocês. Esse é um desafio que eu vivo todo dia. Ações de aprendizagem que tenham foco no desenvolvimento contínuo e como realizar a produção e a gestão de conteúdos que atendam especificamente aos desafios de uma operação mais ágil, eficiente e inovadora. É um desafio que vocês enfrentam? Quem enfrenta, levanta a mão aí. Todos os dias eu enfrento. Aqui eu não estou falando como vendedor, tá? Nem gestor comercial. Profissional de educação. Como é que eu faço para lidar com isso? E aí uma das tendências, mas que não é tão novo, é uma questão, a gente fala muito do lifelong learning, mas tem um conceito que é o LIFO, que é o Learning the Flow of Work, que é, eu vou aprender não quando eu estou na sala de aula, apenas, mas quando eu estou trabalhando, quando eu estou negociando. Eu vou dar um exemplo para vocês, prático. Quando a gente treina gestores comerciais, eu costumo falar para eles que o principal treinamento para você desenvolver seu time em venda consultiva, que aliás, eu vou falar sobre isso, tem times que precisam de venda consultiva, tem times que precisam de venda desafiadora, tem times que precisam aprender a fazer venda tradicional com velocidade. Porque defender uma coisa ou outra também é um problema. Porque cada operação tem um modelo diferente. Às vezes você tem um time que precisa de alguém que retorna em menos de 5 minutos, faz follow-up com velocidade porque já tem um contrato estabelecido. Tem outro time que não pode atender só o que o cliente pede. Ou tipo de demanda. Por exemplo, quando o gestor está discutindo, pegar um gestor que atende, trabalha com tecnologia, e ele está discutindo numa primeira reunião do mês, que a gente chama de reunião de tomada ou cadence meeting, né, que é o momento onde ele está olhando para o pipeline, para o forecast, para a previsibilidade, e ele está discutindo um determinado negócio para ver se aquilo realmente vai acontecer. E aí o gestor vai lá e questiona o time se aquele negócio realmente vai acontecer. E ele fala, não, chefe, esse negócio vai acontecer. Fala, tá, me fala um pouco mais. Você está falando com o decisor? O cliente se comprometeu com a data de fechamento? A gente tem a preferência? O cliente tem orçamento? Se uma dessas respostas é não, não é forecast. Ou seja, negócio quente. Aí se o vendedor deu uma gaguejada, pô, peraí, me explica melhor. Qual é o real problema do cliente? Você está falando com quem lá? O gestor começa a questionar o time de perguntas e respostas que o vendedor deveria ter buscado. O que o gestor faz com o vendedor? Ou a vendedora? Ele desenvolve o time no on the job. Quando um gestor vai acompanhar um vendedor no campo, sai da reunião ou da ligação ou da videoconferência e dá um feedback estruturado ou objetivamente. O que ele está fazendo? Desenvolvendo no campo. É aí que acontece. Quando ele vem para um treinamento em sala, e a gente faz muito isso, é que nem você está com gripe e tomar uma bezetacil. Ou você precisa fazer um tratamento. Por quê? Porque você também faz isso. Aqui não é uma coisa ou outra. Por isso que criar cultura de aprendizagem, as empresas que mais crescem, elas contam com empresa externa, elas envolvem área interna de treinamento, elas preparam agentes multiplicadores dentro da operação. Então, treinar quando você precisa faz todo sentido. Mas a questão é o quanto a gente está criando mecanismos para conectar, na hora que as pessoas têm um problema, acessar um determinado artefato de aprendizagem. Só que aí eu crio uma trilha, que a gente chama de trilha, mas é um trilho. Diferença de trilha e trilho, né? Tá rindo aí? Trilha, né? Andar de metrô. Você não consegue desviar, tem que passar por todas as estações. Só que o vendedor está precisando, naquela hora, resolver uma questão que é como ele estrutura uma proposta ou argumenta para vender, né, uma solução e não só falar de característica de produto.
Só que ele ainda precisa aprender sobre tal coisa. Porque senão ele não chega lá e não dá tempo. E aí? Então o aprendizado ele tem que ser sistêmico. Isso posto, eu vou trazer um exemplo para vocês. A gente teve um cliente, há um tempo atrás, que ele falou, eu tô com um problema. Eu falei, qual é o problema? Ele falou, meu time já domina funil de vendas, meu time já sabe fazer o mapeamento das necessidades, mas eles não estão batendo meta. Eles não estão batendo meta por quê? Cara, não sei. Eu falei, tá, qual o tamanho do seu pipeline? Era uma empresa francesa, que eles tinham 3 meses para fechar o ano, estavam apontando para 30% do resultado, eles tinham vendido a empresa, e o sócio da empresa era um cientista, era uma empresa que faturava lá perto de 150 milhões de libras, e ele estava, só que era uma empresa com uma gestão familiar ainda, e ele falou, minha empresa não vai valer o tanto quanto deveria, eu estou com um problema. E quando ele abriu o pipeline, que era uma empresa que não abria os números, a gente percebeu que tinha... Tá rolando festa ali, né? Estão me ouvindo bem, aliás? A gente percebeu que se o time pegasse tudo que eles tinham de negócio e fechasse aquilo ali, aquilo daria resultado. Aí a gente viu e falou, é muito simples, você está com problema de gestão. Você tem que fazer uma sala de guerra. Falei, como assim? Eu falei, você tem que chamar todo mundo do Brasil inteiro, botar todo mundo numa sala. Você tem que fazer 3 coisas. Visualizar o potencial de negócio, garantir com plano de ação e executar. Pô, mas como assim? Eu falei, seu gestor tem que fazer isso. Meu gestor não sabe. Vocês fazem isso? Bom, no final ele trouxe todo mundo para uma sala e a gente aplicou. Isso acabou virando um produto. Mas o que acontece? Falou, meu time não pode parar para treinar. Eu falei, mas não é treinamento. Você vai trazer todo mundo no dia para vender. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque às vezes a gente acha que treinamento é só quando a gente para ensinar. Às vezes treinamento é você entrar na operação do cliente e fazer ele dentro da operação com metodologia que você cria com o cliente, destravar algumas coisas. Nesse caso, as pessoas não conseguiam visualizar o potencial da carteira. Por quê? Porque o ser humano não consegue pensar em mais de 9 coisas. Se você descobre que o problema é esse, só, pô, como é que eu crio uma solução que na própria operação eu ajudo a destravar? E aí a gente começa a ter áreas de treinamento que não fala só de educação, mas entra no business. E a área de vendas é mais fácil. Porque a área de vendas você consegue entrar e até medir mais resultado do que algumas outras áreas. E aí você começa a ter que trabalhar para ver o que meu time está fazendo bem, que eu potencializo o upskilling. Mas o que meu time precisa aprender que hoje eles não sabem? Por exemplo, inteligência artificial é algo que todos os times vão precisar dominar. E isso tem a ver com reskilling. Eu vou dar um exemplo de como a gente está ensinando vendedores a usar inteligência artificial de forma simples. Vou trazer exemplos objetivos, que isso tem a ver com se reinventar. Eu vou mostrar isso já já. E aí a gente é convidado a ter que pensar, tá bom, se eu preciso me reinventar, o conhecimento não está só comigo, como é que eu potencializo o conhecimento entre as pessoas? O ano passado a gente trouxe um case da Sotrec, que a gente falou de social learning, que a cliente falou assim, puxa, meu engajamento está baixo, meu pessoal não aguenta mais assistir os cursos em EAD. Falei, quantos vendedores vocês têm? A gente tem 600 profissionais na área comercial. Falei, legal, por que a gente não dá voz para eles? Aí selecionaram 35 profissionais, a gente entrevistou os 35 profissionais, decodificamos o que cada um fazia bem, demos voz a esses profissionais de forma estruturada e com isso os próprios profissionais se tornaram treinadores sem serem, porque o conhecimento estava descentralizado. O engajamento aumentou mais de 1000%. E o custo para você produzir isso é muito mais barato. Ah, fizemos com estúdio, algo produzido? Fizemos. Mas você pode fazer isso gravando pelo Teams, pelo Zoom, pelo Google Meet, custo barato e disponibilizar para o seu time. Cortar com ferramenta gratuita, botar no WhatsApp para o seu time que está no campo, se você não tem recurso financeiro, e acabou.
Você pode preparar o seu time para gravar com o celular, ensinar eles a fazer gravação e eles mesmos virarem conteudistas. A TOTOS, que é um cliente que a gente trabalha desenvolvendo a força de vendas, eles transformaram, não a força de vendas diretamente, mas todo o time de tecnologia são treinadores. Tudo que eles desenvolvem, eles colocam numa rede interna, eles produzem milhares de conteúdos. Independentemente só do formato, que às vezes demora, tem roteiro e tal. Então, às vezes, a gente tem que desapegar de algumas coisas, mas a gente tem que cuidar da governança. A gente começa a ter que pensar em processos interessantes que destravam o potencial. Grava isso. Se vocês saírem daqui pensando como é que eu faço para destravar o potencial do meu time, vai valer a pena o nosso papo. E aí, quando a gente pensa nesse sentido, a gente começa a se perguntar, será que a inteligência humana é mais importante que a inteligência artificial? Quem acha que a inteligência humana é mais importante que a artificial? Levanta a mão. Quem acha que a inteligência artificial vai dominar o mundo? Eu gravei um vídeo no meu canal falando, será que a IA vai tirar nossos empregos? Ela vai tirar de quem não usa a IA. Mas eu gosto de falar que não gosto não, né? É o que a gente acredita. Não é uma ou outra, nem uma e outra. É uma com outra. Que a gente chama de inteligência ampliada. Foi até um dos temas que eu falei na plenária o ano passado. Que é como é que eu uso isso de forma ampliada. E eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui de inteligência artificial, que eu acho que isso é uma das coisas que está pegando. E aí, para dar um exemplo prático, alguém aqui já estudou a venda desafiadora? Quem já estudou? Foi um dos temas que um dos treinadores da Bravente palestrou. Você tem a venda mais tradicional, venda consultiva. Tem inclusive um livro em português que chama Venda Desafiadora. Recomendo todo mundo ler. Em inglês é Challengers. A venda desafiadora, esse livro aqui, ó. Eles perceberam que existem um grupo de vendedores e tem aqueles que mais vendem que a média. E um deles é chamado desafiador. O desafiador é aquele que vende usando de uma coisa chamada tensão construtiva. O que é isso? É alavancar a tensão construtiva a favor de todas as dimensões da venda. Então eu não vou atender só o que o cliente pede. Eu vou interferir naquilo que está na cabeça dele, eu vou mapear os interlocutores, eu vou ajudar o cliente a minimizar risco da decisão e eu vou atuar não preocupado com o meu processo de venda, mas em como influencia o processo de compra, de tomada de decisão. É um olhar que é mais evoluído nas relações. É que nem quando você vai fazer uma palestra, você está menos preocupado com o que você vai falar e mais com o que acontece com o outro. E essa tensão construtiva, ela passa por ensinar para diferenciar, que é como é que eu levo ideias para ajudar os nossos clientes a reestruturar o seu jeito de ver as coisas, como é que a gente personaliza para gerar valor, mensagens de acordo com cada contexto e como que a gente assume o controle da venda. Legal, Carlos. O que isso tem a ver com inteligência artificial? Como é que eu uso a inteligência artificial para me ajudar nisso? E aí eu estava em dúvida se eu trazia alguns exemplos mais distantes, e eu vou dar exemplos do que está acontecendo, mas eu vou trazer um exemplo objetivo e prático que qualquer um pode usar. Eu, além de ser empresário, profissional de vendas, eu sou educador. Uma pequena parte do meu tempo eu ainda aplico treinamento que eu gosto muito. Não faço isso sempre porque a gente tem um time, a gente não dou conta, mas eu gosto muito de fazer isso. E falar de técnicas de vendas, negociação, metodologia, cara, isso para mim é fácil, eu já faço isso há muito tempo. Então, quando eu vou fazer qualquer aplicação ou vou fazer qualquer venda, o meu foco não está no que eu vou falar apenas, está em como é que eu vou conectar com a dor das pessoas. Por exemplo, aqui eu tenho pouco tempo. Eu queria saber qual é o desafio de cada um de vocês para poder tocar o bate-papo, mas não dá. Aqui o foco é outro. Beleza, eu estava indo para o Campo Novo do Parecis, que é uma região do agronegócio, e eu atendo vários mercados. Um dia eu estava lá no Santander treinando o Private, por exemplo. Cara, é um universo. Outro dia eu estou lá em tecnologia. Outro dia eu estou lá no varejo, né? Indo lá atender atacado. Cara, é outro mundo. Eu fui lá para o campo.
Falei, pô, eu preciso ganhar repertório para poder fazer o quê? Treinar esse público. Entrei no inteligência artificial. Falei, eu preciso que você assuma o papel. Quem usa aqui Copilot ou ChatGPT? Levanta a mão. Então tá. Preciso que você assuma o papel de um expert em agronegócio e um expert em vendas. Eu estou indo para tal região do Brasil treinar. Estou indo para tal região do Brasil e eu preciso ganhar repertório para entender melhor os períodos de safra, entre safra, do cultivo, manejo de soja, milho, algodão. E como é que está, né, tal coisa em determinada região do Brasil. No ChatGPT, ele não te dá informação atualizada, o Copilot da Microsoft te dá. Ele vai te dando vários links. Eu estou indo falar com algodoeira e com agropecuária, porque eram vários tipos de trabalho que a gente foi fazer lá. E eu preciso saber, o proprietário de agropecuária ou o produtor de soja, quais são as principais preocupações que eles têm, principalmente para a venda de colheitadeira, plantadeira, trator, que era o tipo de negócio que eu estava indo trabalhar. Eu fui conversando, eu ganhei repertório para ir falar. Eu já tinha me preparado, tinha case, tinha o treinamento, mas mesmo assim, eu fui lá e me preparei. Beleza. Inteligência artificial aplicada. Passou... eu viajei muito nesses últimos 2 meses. Estava no outro dia lá em Carajás. Vocês conhecem Carajás? Perto da operação da Vale, indo treinar o pessoal de mineração. E eu não vivo o mundo de mineração. Mas eu estava ensinando os vendedores a usar a inteligência artificial e tinha vendedor novo na sala. E eu falei para ele, bom, como é que eu ganho repertório para fazer abordagens comerciais e investigar o cliente? E aí eles falaram, pô, eu tenho um desafio. O produto chinês está entrando, eu estou com dificuldade porque eles estão homologados no nosso cliente, eu estou com dificuldade em comparar preço. Falei, e tem vendedor lá que demorou 2 anos para fazer comparativo, cálculo. Falei, vocês querem aprender em 1 hora como fazer isso? Falei, eu também não sei. Vamos aprender junto? Os caras olharam, vamos. Fui lá. Eu queria uma ajuda e preciso que você incorpore agora um expert em mineração e um expert em vendas. Eu preciso que você use, primeiro, uma metodologia chamada BANT. Aliás, AIDA, que a AIDA é americana e eu tinha pouco tempo e eu sei que isso está na internet. E aí eu sabia que tinha, eu vou prospectar, eu vou abordar um interlocutor que é gerente de manutenção de uma mineradora. Me ajuda a preparar uma abordagem comercial na visita, por telefone e por mensagem. Aí apareceu lá. Eu que sou expert, eu aproveitaria 70% do que está ali. Mas para o camarada que não sabe nada... Aí, beleza. Falei, legal, agora que a gente já viu, falei, bom, inclusive, eu uso na empresa uma metodologia que chama modelo NES, que é o que a gente usa, uma delas, que funciona assim, assim, assado. Ele botou o framework, que o pessoal tinha demorado 2 horas para aprender. E eu não botei inteligência artificial porque eu queria que eles pensassem. Prepara um roteiro de perguntas para eu mapear as necessidades relacionadas a tal e tal coisa. Trrr. Falei, agora eu estou com a concorrência chinesa de tal empresa e eu preciso aprender a fazer um comparativo da máquina tal com a máquina tal. Falei, pessoal, qual é a máquina que vocês estão com problema aí? Essa especificação e essa. Qual informação você precisa para fazer a conta do ROI? Porque meu produto é mais caro, só que ao longo do tempo é mais barato. Aí falei, pessoal, me ajuda aí. Comecei a botar informação. Falei, agora prepara uma tabela comparativa que eu tenho que transformar isso numa apresentação. Em 1 hora, eu aprendi, me preparei junto com eles. Falei, quanto tempo vocês demoraram para aprender isso? Adivinha? Muito tempo. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Eu não sei quem usa isso. No mundo da inteligência artificial, você tem 3 grupos de vencedores que usam isso. Empresas que desenvolvem tecnologia. OpenAI, por exemplo, do ChatGPT. A gente dificilmente vai ser essa empresa. Eu não vou ser. São empresas bilionárias. Pelo menos não é meu objetivo. São as grandes que detêm essa tecnologia. Segunda, desenvolvedores de aplicações.
Eu não fui ainda, mas acho que tem alguma empresa aqui que faz isso, tem outras. Né? Também não vou ficar aqui fazendo propaganda de outras empresas. E você tem o grupo, que é esse daqui, dos usuários pioneiros, que são aqueles que usam primeiro. Analogia, escritório de contabilidade que lá no passado começou a usar Excel. Eles ganharam uma competitividade tremenda, que o escritório de contabilidade fazia tudo manualmente. Então a dica é, use o que você puder, mesmo gratuitamente. Às vezes a gente trava, acha que é difícil e não é. Eu dei pequenos exemplos para vocês, vou dar um outro exemplo. Eu fui na ATD, que é o maior congresso de educação corporativa, lá nos Estados Unidos, igual do CBTD. Eu estava voltando, meu voo atrasou, eu fiquei lá uma noite para voltar de Washington, e eu estava atendendo um cliente, que é uma empresa pequena, um projeto com orçamento limitado, e eu estava incomodado, porque o tipo de escopo não ia dar o resultado que eu tinha esperado. Eu tive uma ideia. Falei, cara, eu precisava desenvolver um negócio para o cliente, que era criar uma ferramenta para o gestor avaliar o nível de prontidão dos vendedores, lá representante comercial, com 10 fatores para ele identificar e criar plano de ação, porque os gestores não estavam conseguindo ver os gaps do time, qualitativos. Só que eu não tinha orçamento para dedicar horas para isso. Estava no aeroporto e eu estava sem fazer nada, falei, caramba, podia fazer isso. Fui na inteligência artificial, falei, eu preciso de uma ajuda para criar uma ferramenta para fazer uma avaliação com esses critérios. Eu estou querendo avaliar esses 6 critérios. Me sugere mais 3. Eu quero que seja 10, por isso, tá. Cara, em 20 minutos me respondeu. Falei, não gostei, ajusta isso, tá. Peguei, mandei um e-mail para o meu time de consultoria. Cara, o Johannes está ali, ó. Vai entender. Está ali. Meu sócio na frente de consultoria. Falei, Johannes, você consegue dar um tapa nessa planilha para ela ficar mais organizada, botar uns campos, fazer uma programação? Quantas horas você dedicou? Umas 3 horas, talvez? 3? Tô chutando, não sei. Aí tá, a hora dele é mais cara. Falei, então coloca na mão de um designer para dar um tapa nela. Ela ficou bonita e eu fiz um over delivery para o cliente, gastando um pouco de horas. Essa ferramenta eu venderia para um outro cliente por 40 mil reais. E eu já vendi. Por quê? Porque demora para fazer isso. Tem a inteligência. Só que eu consegui agregar valor usando inteligência artificial. Vocês podem fazer isso. Estou dando exemplo prático, gratuito. Para fechar, você tem ferramentas que estão sendo lançadas de vídeos que você pode fazer roleplay, simulação online, ferramentas acopladas em ligação, que já dá feedback automático para vendedor. A gente está caminhando para isso. Um outro desafio é tornar os treinamentos atrativos e interessantes, de tal forma que o conteúdo seja disponível em vários formatos. Legal, Carlos. O que a gente faz para tornar a aplicação que vale a pena? Colocar o participante no centro, metodologias ativas de aprendizagem. Tudo que é conteúdo tem que ir para objetos digitais, artefatos de aprendizagem, e usar as experiências presenciais, online, ao vivo, para prática. Práticas que vêm do próprio público, colocando o participante no centro e trazendo eles para a conversa. Talvez não seja nada muito novo para vocês. E aí a gente pode usar princípios de gamificação. Esse é um jogo que a gente tem, simulador. A gente usa jogo de tabuleiro, uma série de coisas. Mas eu vou trazer algo que não custa dinheiro para vocês e que talvez vocês possam aplicar. E vou dar um exemplo do que eu fiz na Bravend. Eu lidero meu time comercial. E nesses últimos tempos eu estou com a agenda muito apertada. E eu sei que quando você contrata um executivo e não está lá para onboardar, o que acontece? Você tem um validar provas, você tem... Então, o que eu criei? Eu criei um processo que eu criei 10 missões para a executiva que eu contratei, estimulando o protagonismo. E cada missão primeira missão, você tem que conhecer a empresa. Segunda, você tem que acessar tal ferramenta. Terceira, tal coisa. Pô, mas, cara, não tem nada de novo isso. Tem, que ao invés de eu deixar ela passiva com alguém ensinando, eu criei missões. Mas, Carlos, tá bom. Se eu estivesse fazendo isso para um cliente como a Caixa, eu ia fazer toda uma jornada, uma trilha, com um mapa em SCORM, porque tem volume, público, potencialmente orçamento.
Mas para ela, como meu time é enxuto, eu não contrato executivo toda hora, as missões estavam em Word. E eu marquei um checkpoint. E eu descobri hoje que ela está há menos de um mês, ela falou, já fiz 80% das missões. Falei, então vamos marcar segunda-feira para a gente ver e você me apresentar o que você cumpriu. E ao invés de eu ir lá e ficar ensinando, eu vou corrigir, vou dar feedback, vou apoiar. Ou seja, eu estou trazendo pequenas dicas, e aí se vocês quiserem aprofundar algo que vai ajudar vocês, vai estudar o Octalysis. 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 Tem 8 elementos de gamificação que você pode estudar para aplicar nas suas trilhas. E para trazer uma última coisa que a gente tem feito, o pessoal fala assim, puxa, qual metodologia você usa? A gente hoje trabalha muito com personalização escalável, criando um método sob medida. E aí a pergunta é, qual método que você vai usar? Qual metodologia aplicar na minha empresa? A gente pode usar várias. Eu posso usar venda consultiva, spin selling, solution selling, método ainda, BANT, GPCT e vários. Mas eu não quero falar deles. Na verdade, a gente precisa criar um método para cada tipo de negócio e operação. Deixa eu exemplificar para vocês. Eu até pedi para alguns clientes se eu podia trazer um exemplo prático. O que a gente vem fazendo? A gente vem criando métodos para cada operação de cada cliente. Por exemplo, vou mostrar um exemplo prático. O Luiz está aqui com a gente da Seguros Unimed. Falei, Luiz, posso só mostrar para exemplificar? A gente ainda não acabou o projeto, está em andamento, né? Mas isso daqui são 4 exemplos diferentes, tá? Esse daqui é o método da Bravende. Eu não ensino isso para ninguém, a não ser para a gente. Isso é como eu vendo treinamento. Eu preciso prospectar cliente, abordar, investigar, apresentar solução, fechar negócio, pós-venda, e eu tenho que ter vendedores que fazem gestão da sua performance. Então eu tenho um processo e um pilar. Então método tem a ver com processo, modelo tem a ver com pilar, e princípios tem a ver com comportamento, conduta. E aí eu tenho aqui as etapas ou atividades do processo. Aqui é um modelo de princípios que chama Conquiste. Também pedi autorização para a Sotrec, que é um cliente nosso, né, de máquinas e equipamentos. Eles têm várias unidades e eles precisavam consolidar um modelo comercial para treinar todo mundo. Só que eu vou treinar mineração, é diferente de eu treinar construção, que é diferente de eu treinar energia. Então vamos criar princípios que eu consigo aplicar em cada mercado. Isso são cartas, que eles se aplicam em qualquer tipo de negócio. Colaboração, oferta de valor, negociação, qualificação, upgrade, tem a ver com aumentar ticket médio, investigação, superação, tecnologia e estratégia. E cada tipo de negócio a gente aplica os princípios de forma diferente. E cada tipo de vendedor de uma forma diferente. Puxa, Sank, a negociação. A gente criou um modelo de pilares para trabalhar a negociação. E no caso da cooperativa, que estamos aqui com, né, que atende cooperativas, o Luiz falou, puxa, eu tenho um desafio. Eu preciso criar um modelo para ajudar o meu time a fomentar negócio e venda nas cooperativas. Falei, puxa, então vamos juntar, criar um método, um modelo que envolve alguns pilares e que tem um processo. Então, puxa, o profissional precisa captar parceiros, precisa se organizar, precisa operar e se preparar. E ele tem que fazer o parceiro vender, porque é um canal. Aqui dentro eu tenho um processo de venda que poderia chamar qualquer coisa, poderia ser modelo MED. Não importa. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu queria que vocês ficassem desprendidos com caixinhas, embora aqui tem caixinhas. Parassem de olhar só para um framework, vai descobrir qual é a dor da sua operação, vai descobrir qual é o desafio de negócio e cria processos, cria métodos, cria modelos, pegando as melhores práticas que tem no mercado. E cria isso em conjunto com o conhecimento que há disponível. E aí, lembrando o que eu comecei falando lá atrás,
que o conteúdo não é mais só o mais importante, é claro que ele é. Mas se você desapega, o que você faz? Você cria muitas metodologias. Eu tenho aprendido muito. E quanto mais eu aprendo, mais eu ensino. Então, a gente, como área de educação, a gente precisa destravar o potencial com inteligência. Eu queria que vocês gravassem isso. E aí você usa a tecnologia para quê? Para automatizar coisas, para sobrar mais tempo para a gente resolver problemas mais complexos, que necessita de diagnóstico, de inteligência e tudo mais. E para a gente fechar, se você faz tudo isso, você fala, puxa, então agora que eu sei qual é a dor, eu vou fazer o quê? Eu vou conectar o que o time precisa com os artefatos de aprendizagem. Que pode ser um objeto educacional formal, ou como eu falei, pode ser um roteiro que está em Word, pode ser um processo gamificado. Como, Carlos, por que você não colocou numa plataforma? Cara, porque eu contrato um executivo a cada 3 meses. Não faz sentido eu gastar tempo e dinheiro para botar numa plataforma. Faria, para eu trazer como exemplo para vocês. Mas é melhor eu usar um outro exemplo. Não, eu tenho um público maior. Eu tenho... talvez valha a pena investir em algo mais robusto. Qual é o qual que é o tempo que eu tenho? Qual que é o orçamento financeiro? Mas a mentalidade de gamificar, de dar poder e de estar melhorando e dar o primeiro passo é o mais importante. Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês. E para fechar, o que seu eu do futuro diria para vocês fazerem hoje? Pense em uma coisa que vocês podem melhorar, algo que vocês podem fazer. Conseguem pensar em alguma coisa aí? Algum insight? Tiveram algum insight poderoso aí? Meu dilema era, trago coisas que estão muito longe de tendências ou trago algumas provocações de coisas que vocês podem aplicar? Então, a inteligência artificial está mais perto do que vocês imaginam. Ah, mas eu não sei criar uma ferramenta. Usa. Experimenta. Pode ser pegar um título de treinamento e falar, eu estou com um título de treinamento, me sugere 5 títulos mais atraentes. Pega lá a divulgação de como está o seu descrição do curso e fala, eu quero que você se torne um especialista em marketing digital e faz com que a chamada dos meus cursos fiquem mais atrativos, como se eu estivesse gerando engajamento no YouTube. Pronto, você melhora. Faz uma vez, faz uma segunda, vai virando um hábito. E aí você está fazendo o quê? Você está alinhado com as tendências do profissional de vendas do futuro. Que é o quê? Um profissional cada vez mais tecnológico, que vai ser cada vez mais humanizado. Se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais, a gente tem vários canais de conteúdo. Esse daqui é o meu Instagram, quem quiser se conectar comigo pessoalmente também. Vai ser um prazer estar conectado com vocês. Quem não viu ainda, a gente está entrevistando já o Magela, que vai estar lá no palco da plenária. Está lá no nosso stand na Arena Fala TD. Estamos entrevistando ele lá. Vai estar depois no canal no Fala TD, que é esse canal que a gente tem com a BTD. Bem legal, são mais de 100 episódios. E obrigado por nos ajudarem a cumprir nosso propósito, que é transformar pessoas, evoluir negócios e contribuir com o mundo melhor. Até mais, gente. Valeu. Obrigadão.